Sejam muito bem-vindos a este primeiro Somos Solução Com, um espaço onde iremos estar à conversa de uma forma relativamente informal com os nossos convidados, tendo sempre como pano de fundo temas sobre a educação. Estas conversas irão muito para além dos temas que nós temos previstos sobre a educação. Vai ser um espaço onde vamos também conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Este é um espaço também com o patrocínio da HP Intel, e para inaugurar este espaço temos aqui connosco o António Dias Figueiredo. Boa noite, António, como está? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso tê-lo aqui connosco. Eu começo por lembrar aqui nesta conversa uma história muito curiosa que se passou com o António. Na organização do primeiro Flash Live Event que o Somos Solução fez, nós convidámos o António, que gentilmente aceitou o nosso desafio, e se bem se lembra, nós pedimos-lhe que nos enviasse uma biografia, uma pequena biografia, assim é que foi. Quando nós recebemos esta pequena biografia, fui eu que recebi no e-mail, eu comecei por ler assim 6 linhas, e depois procurei aqueles 3 pontinhos que dizem para abrir o resto da biografia. Mas na verdade não havia mais nada para além dessas 6 linhas. Ou seja, uma figura como o António, com um currículo invejável, comparável a uma Route 66, que tem cerca de 4.000 quilómetros, apresenta uma biografia do tipo Estrada Nacional 2 portuguesa, não é? Com um pouco mais de 700 quilómetros. O António, que foi professor catedrático e investigador da Universidade de Coimbra, doutor em Computer Science pela Universidade de Manchester, também proponente e coordenador do projeto Minerva, autor de cerca de 400 de trabalhos na área das TIC, na educação e dos sistemas de informação. Este foi mais ou menos o currículo curto que nos enviou. António, simplicidade acima de tudo é a primeira questão para hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E surpresa, porque no fundo este convite representa para mim um formato de surpresa, uma vez que não sei de que é que vou falar, não é? Portanto estou cheio de curiosidade. Portanto não é só simplicidade, é também novidade. Muito bem, então arrancamos então com esta primeira pergunta mais profunda, aproveitando esta metáfora da simplicidade. O António considera que o nosso sistema de ensino é uma Nacional 2 ou uma Route 66? Eu acho que nenhum sistema de ensino é uma Route 66, nem cá, nem no estrangeiro. Penso que os sistemas de ensino, o que dá valor aos sistemas de ensino são os professores. Os sistemas de ensino, infelizmente, no momento, são máquinas. São máquinas muito burocráticas, muito organizadas, muito planeadas, e o que dá humanidade e vida ao ensino são os professores. E, portanto, se os professores tiverem possibilidade de intervir e dar expressão à sua paixão pela educação, pode vir a ser uma autoestrada de grande valor. Muito bem. Então, eu estive a ler uma série de coisas que tem na sua página, entre elas diz que é um grande amante da navegação. Eu sei que tem ou já teve uma embarcação, tem carta de patrão de alto mar, que lhe permite, no fundo, navegar sem limites, não é? Qual é a sua opinião em relação à inovação curricular em Portugal?
Considera que esta inovação, ou em Portugal, há as condições necessárias para navegarmos de uma forma livre no nosso sistema escolar? É difícil. Eu penso que é difícil, mais uma vez, porque o sistema é uma máquina, não é? É uma máquina, as turmas são muito grandes, é tudo muito difícil, não é? E, portanto, eu diria que não há essas condições para navegar livremente. Mais uma vez, eu penso que está na mão dos professores, os professores conseguirem, de certo modo, subverter discretamente o sistema para tirar partido das oportunidades, não é? Tem que ser construído dia a dia, mas não há grande espaço para a inovação, sem dúvida. Pelo menos a inovação no sentido de ficar sustentada, continuar, prosseguir, manter-se, não é? Certo. E a questão da inovação curricular versus os paradigmas pedagógicos tradicionais, que enquadramento temos aqui? Portanto, nós temos, por um lado, uma tentativa para arrancarmos com inovação, né, tecnológica, mas a inovação deve ser mais do que tecnológica, deve ser uma inovação curricular, como o próprio António já disse em vários textos. Aqui temos realmente paradigmas pedagógicos tradicionais. Como é que se vence aqui esta barreira? Eu penso que, como dizia, continuando um pouco do que eu estava a dizer, vence-se com alguma subversão da parte dos professores e imaginação e persistência, não é? Mas é difícil, eu concordo que é muito difícil. Por outro lado, vence superando a convicção que existe em muita gente de que é a tecnologia que vai resolver os problemas. Porque eu não acredito que seja a tecnologia. A tecnologia é indispensável, faz parte do mundo de hoje, não vivemos sem ela, precisamos dela, mas não é a essência da questão. A essência da questão é, de facto, tornar a relação com os alunos em experiências culturais ricas, não é? E se de facto a tecnologia permitir criar essas experiências culturais, e permite, obviamente ficamos a ganhar. Portanto, haverá mais inovação. Nunca será a perfeição, não é? Mas será mais inovação, sem dúvida. Eu, entretanto, caí, não é? Tive aqui um problema de rede, perdi um pouco aí da sua intervenção, mas volto aqui um bocado à conversa com a questão de inovar o currículo. Nós sabemos que a escola deve passar muito pelo viver o currículo, viver a escola, não é? Aí ocorrem as verdadeiras aprendizagens, mais do que termos aulas positivas em que o professor tem a grande preocupação é cumprir o programa, portanto acaba por ser uma preocupação do professor e não uma preocupação em que os alunos de facto adquiram aprendizagens. Portanto, este inovar o currículo, nós temos neste momento um documento que eu considero bastante inovador, que é o perfil do aluno à saída do ensino obrigatório, onde se inclui aqui uma série de competências. Esta inovação no currículo em Portugal considera que já é mais fácil avançarmos dentro destas perspectivas? Sim, eu penso que o documento do perfil do aluno é claramente um passo no bom sentido. Portanto, é um passo no sentido de colocar ênfase não apenas nos saberes cognitivos ou nas matérias, mas colocar ênfase nas competências que os alunos têm de adquirir e considerar essas competências como essenciais para dar sentido ao próprio currículo tradicional. Não sei em que medida é que o perfil do aluno está, e isso talvez o Vítor me possa dizer, está a conseguir ser compreendido e levado à prática. De modo que há perfis do aluno melhores do que em Portugal. Portanto, há documentos de idêntica natureza que são mais sintéticos, são mais operacionáveis, são mais transformáveis em ação. Este tem umas pistas, tem uns exemplos e tal, mas é dificilmente transformável em ação. Portanto, o Vítor me dirá se estão a conseguir desencadear a ação e desenvolver competências, mas eu penso que vai ser difícil, não é? Com este modelo assim ainda tão simplificado. Mas é um passo no bom caminho. Eu sempre tive uma visão, de facto, que o currículo é viver. O currículo é viver a escola.
as aprendizagens, para mim, ocorrem na ação e, de facto, eu acho que este é um documento facilitador. Contudo, ainda temos aqui uma série de elementos que cortam essa ação, que mais à frente iremos falar, mas eu considero que realmente é um grande passo e eu consigo viver o currículo com os meus alunos, quer na área da geografia, que é a minha área curricular lá original, mas também consigo viver o currículo noutras disciplinas, como no caso da cidadania, ou às vezes as tecnologias de informação e comunicação, quando também tenho o prazer de lecionar. Mas, de facto, eu acho que há essa abertura e temos que aproveitar. Mas, como o António disse, é necessário haver uma interpretação do currículo dessa maneira. O currículo não pode ter a rigidez que nós estamos habituados a atribuir-lhe. Aliás, há um grupo muito interessante na Universidade de São Paulo, na PUC de São Paulo, que o projeto central deles é precisamente sobre currículo, que não tem nada a ver com o nosso conceito de currículo, não é nada de rígido, constrói-se no dia-a-dia. O professor vai construindo o currículo com o aluno e com a sala e com a turma, etc. E eles usam uma expressão interessante que é usaram agora a propósito da pandemia, que os obrigou, de facto, a fazer grandes adaptações e improvisos. Eles diziam que o currículo hoje em dia tem que ser itinerante e, portanto, tem de facto de ser muito adaptativo, não é? Tem que se adaptar às situações e não ser aquela coisa rígida que ainda é para muita gente, muitas vezes por imposição superior, não é? Precisamente, viver o currículo com os alunos, com as realidades que temos à frente. Então, passaria agora para aqui um novo tema que eu acho muito interessante, de um artigo que escreveu há uns tempos, há cerca de um ano, que refere que o pincel e a tela não fazem o artista, não é? Existem muitas outras coisas, ou seja, temos aqui a metáfora do professor. O professor pode ter muitas ferramentas, pode ter a melhor tela, que pode não ser ali a melhor pintura, não é? Sem dúvida. Aliás, eu penso que o exemplo dos artistas é um exemplo muito inspirador, porque nós sabemos que muitas das grandes inovações no passado resultaram da paixão dos artistas. Eu penso que a paixão é a componente mais importante, não é? Exatamente também como professor, não é? Um professor apaixonado nem precisa dizer muitas coisas, apaixona os alunos, e se apaixonar os alunos, eles aprendem sozinhos, ou vão pedindo umas dicas e tal, mas se os alunos estiverem apaixonados pelo tema, e normalmente estão apaixonados pelo tema, se estiverem apaixonados pelo professor, resolve-se muita coisa. E isso é claramente o que define o artista. O que define o artista é a paixão. Nós ainda hoje temos, digamos, exemplos interessantíssimos de trabalhos que resultaram de artistas. Por exemplo, os violinos dos Stradivarius. Ninguém sabe como é que o Stradivarius fazia os violinos. Era um artista apaixonado pela sua arte. Sabe-se que ele cortava a madeira de uma maneira diferente, sabe-se que ele escolhia os vernizes e os endurecia e não sei o quê, mas de facto era um artista apaixonado que estava sempre à procura da perfeição, não sabia que nunca aqui ia conseguir, mas ia lutando pela perfeição permanentemente. E portanto eu acho que é esse desafio que nós temos, não é? Recordo quem é um filósofo, com certeza que quem nos esteja a ouvir, que seja pessoa filosofia, há de saber bem melhor do que eu, mas de facto a paixão no fundo é potência, não é? Eu não me recordo se era Platão que dizia esta questão da potência. Portanto, o professor tem que sentir esta potência, não é? Sentir esta paixão e no fundo tem que ter tempo para criar. Tal como artista, se reparar, eu não sei se o Vítor pratica alguma prática musical ou qualquer coisa, mas a pessoa quando está a fazê-lo esquece por completo o tempo. E a certa altura olha para as horas, eu estou aqui há 2 horas, como é que pode ser? Então agora comecei, não é? Precisamente quando a pessoa está apaixonada pelo que está a fazer, de facto corre tudo bem, não é? E o processo criativo é um processo em que nós falamos muito connosco, não é? Exatamente. O António tem uma paixão
tal como eu, que é a paixão das duas rodas, não é? E foi precisamente a partir daí que surgiram aqui uma série de conversas entre nós. Eu tenho ideia que uma das suas últimas motas, não sei se ainda tem, era uma Honda do Ville, certo? Honda do Ville. Certo que já fez assim uns poucos de quilómetros. A ideia agora é, nós, tal como eu também sou motar, quando nos montamos numa mota, o homem e a mota acabam por ser um único, ou seja, o homem passa a ser um pouco de máquina, a máquina passa a ser um pouco de homem, há aqui um único. Sem dúvida. A moto é um exemplo interessantíssimo, que faz lembrar a educação em toda a linha, ou a educação pelo professor apaixonado, não é? Antes de mais, há uma coisa que a moto tem, é que não é burocrática. A moto não tem que saber um conjunto de regras, mas não são, ao contrário do que acontece num automóvel, a moto deixa um espaço muito grande para a pessoa se adaptar às situações. Por outro lado, é estratégica no sentido em que cada curva é diferente. Quem gosta de andar de moto, cada curva que dá é um desafio novo. A preparação da curva, o sítio onde se coloca antes de entrar, a aproximação ao eixo da via, a inclinação ao dar a curva. Portanto, cada curva que se dá é um exercício de perfeição que nunca se atinge, mas isso é muito próximo da situação que o professor encontra com um aluno ou com a sala de aula. Sabe que não vai atingir a perfeição, mas está ali aquele desafio. Todos os dias é diferente, todas as curvas são diferentes, mas tem sempre a ambição de conseguir a perfeição. E quando a curva sai perfeita, ou aparentemente perfeita, é de facto um prazer muito grande. Depois é um misto de planeamento. Uma pessoa, precisamente essas coisas, quando está uma curva, a curva é simultaneamente planeada e improvisada, que é a característica de uma boa aula. Não é? Uma aula, se é planeada demais, fica estragada. Se é planeada de menos, se é improvisada demais, portanto, fica estragada também. Portanto, esse equilíbrio mágico entre o planeamento e o improviso é algo que a moto tem e a também tem, não é? Pois é adaptativa, não é? Permite de facto que nós nos adaptemos e que nos vamos ajustando. E depois isto vai na linha da nossa conversa, é zen. É zen no sentido em que existe uma cumplicidade entre a moto e, como dizia, existe uma cumplicidade entre nós próprios e a máquina, não é? Existe ali uma cumplicidade, no fundo, é uma ligação entre a pessoa e o meio envolvente, porque não é só a moto, é a estrada, é a inclinação da estrada, é o estado do tempo, é o vento. O vento, então, no caso das motas, pode ser uma coisa complicada. Portanto, tudo isso, e o condutor de moto vai se adaptando a isso tudo. E depois tem outra coisa que também acontece na educação. Claro que a educação é muito zen. Se uma pessoa que for contra uma turma não chega a lado nenhum, não ensina coisa nenhuma. Portanto, tem que andar a favor, não é? Evoluir a favor. E depois tem outra coisa curiosa que essa é pouco comentada, que é contraintuitiva. As motas são muito contraintuitivas. Não sei se o Vítor tem essa experiência. Uma moto não se conduz como um automóvel, porque um automóvel, quando se vira para a direita, o automóvel vai para a direita. Uma moto, quando se vira para a direita, vira para a esquerda. Quando nós viramos Porquê? Porque o princípio que faz andar a moto é o princípio como é que se chama? Não me lembro agora do nome. Aquele princípio físico de uma coisa em movimento. Portanto, quando há uma peça em movimento rotativo em torno de um eixo, o movimento dá-se num plano perpendicular ao eixo. Eu já me lembro daqui a pouco. Portanto, a moto tem essa característica, ou seja, nós na moto não viramos com o volante, viramos com a inclinação. E se queremos, por exemplo, virar para a direita, nós deslocamos discretamente o volante para a esquerda, porque ela assim se inclina para a direita. E ao inclinar para a direita, vira. Isto é completamente ao contrário da nossa intuição, sobretudo a intuição dos condutores. E o mesmo acontece numa aula. Nós entramos numa aula, às vezes por ingenuidade, cheios de certezas, e rapidamente aprendemos que não é assim, que não é por ali o caminho, não é? E, portanto, há de facto uma semelhança muito grande entre a relação com as motas e
e a educação, as aulas, não é? Sem dúvida. Então, a ideia será, temos que ter respeito pela máquina, não é? Um respeito muito grande pela máquina. Muito grande e muito cuidado. Eu não recomendo aos amigos que andem de moto. Pois eu já caí algumas vezes, felizmente não me aleijei mesmo muito a sério, mas caí sempre quando não respeitei a moto, não é? Portanto, a questão, acho que realmente temos que, neste caso, vamos fazer aqui uma passagem numa metáfora já de seguida. Devemos sempre antecipar os problemas, não é? Olhar um bocadinho mais à frente. A condução da moto tem isto, nós temos que olhar para o horizonte, não é? Não podemos olhar ali para a roda da frente. Exato. É mais prever do que ver. O prever faz muito parte do ver, é isso mesmo. É. Foi neste contexto que o António me apresentou precisamente o livro Zen e a arte da manutenção de motocicletas. É uma narrativa, não é, filosófica, uma grande narrativa filosófica, digamos assim, com uma série de metáforas. Daí esta conversa também estar aqui montada muito à volta de metáforas. Eu gosto, pelo visto o António também gosta muito das metáforas. Eu confesso que ainda não acabei de ler o livro todo, mas eu estava numa parte, não, já passei essa parte, mas tinha aqui uma ideia que até registrei, que tem a ver com mecânicos, não é? Há aqui uma metáfora, a relação das pessoas com a tecnologia, em que se fala dos mecânicos e em relação aos manuais. Eu vou ler até aqui uma passagem que passei. Aqui está a máquina isolada no tempo e no espaço de tudo mais no universo. A máquina não tem qualquer relação com vocês e vocês não têm qualquer relação com ela. Isto na página 42. Ou seja, isto a propósito de nos importarmos com aquilo que estamos a fazer. Exato. A minha questão seria, eu sei que aqui foi um bocado longo, mas vou agora a incidir um bocado sobre a questão. Será que o uso das tecnologias em educação é imprescindível, nesta relação, é imprescindível que a máquina e o professor também tenham algo parecido nesta relação simbiótica? Eu penso que sim, tem que haver uma relação, por isso é que eu digo que o processo não é tecnológico, é cultural. Tem que haver uma relação cultural. Se a pessoa tem uma relação cultural pacífica com as tecnologias e as integra nas suas práticas do dia-a-dia, tudo corre bem. Se não, é como o amigo do herói do livro, que ele tinha uma BMW, não é? Porque o que dava prestígio era ter uma BMW, mas que não percebia nada de motas e que não conseguia entender-se com a tecnologia, não é? Portanto, queria ter prestígio, mas não queria, mas não ia tirar, não tirava e não tirou. A história é praticamente verdadeira, como sabe, não é? O Percy fez de facto aquela viagem com o filho, não é? E portanto, a relação tem que ser uma relação muito descontraída, uma relação de facto muito íntima neste caso com a natureza, não é? E com a moto, e com a mecânica e com a natureza, tudo junto, não é? Então, que esta ideia eu acho que é fundamental, e que há pouco tempo também escrevi algo sobre isso. Nós temos de tentar sempre vestir a tecnologia connosco, ok? Temos que vestir a tecnologia com algo que nós tenhamos nosso. Sim. O que considera? É fácil? É mais do que isso. Eu penso que é mais que isso. Nem é vestir, porque digamos, até pode prestar-se a outras metáforas menos apropriadas. Eu penso que é mais que vestir, é mesmo interiorizar, é fazer parte do nosso dia-a-dia, não é? Portanto, é mais que vestir, não é? Não sei se era esta a questão que... Realmente estava a ir para além do vestir. A ideia será, quando nós construímos algo para apresentar aos alunos, neste caso estamos num momento em que grande parte dos professores estão a utilizar ferramentas pedagógicas digitais, a ferramenta não pode estar crua, ou seja, eu não posso apresentá-la despida. Agora, o despida tem este nível de profundidade. Eu tenho que colocar ali muito de mim, eu tenho que colocar ali a minha tónica, não é? O meu ser. Exatamente, exato. E deixar que os alunos coloquem os seres deles também. Não é? É preciso que os alunos também se sintam empolgados e
irresponsáveis, e então se o professor tiver dúvidas, ainda melhor, porque eles vão entusiasmar-se imenso em querer dar a sua contribuição, não é? Portanto, constrói-se muitas vezes uma relação em torno desse tipo de desafios e dificuldades, sem dúvida. Considera neste sentido que nós temos uma preparação de professores, estou a falar da formação inicial de professores, preparada para este tipo de situações que nós estamos a viver? Eu já não sei bem como é que se faz agora a formação inicial dos professores, não é? Há algum tempo, ultimamente não tenho acompanhado a formação inicial que se fazia aqui há alguns anos, sem dúvida que não era adequada, não é? Agora não sei, mas se é parecida com a que era, se a atual ela é parecida com a que era aqui há 10 anos, então não é adequada de maneira nenhuma, não é? Penso que não. Também considero que há aqui um grande trabalho a fazer, que já está a ser feito. Nós, se pretendemos que haja uma replicação numa lógica de isomorfismo, não é? As universidades, de facto, têm que preparar os professores nessa lógica, porque senão vamos reproduzir aquilo que não devemos. Deixa que me diga que eu estou convencido que, obviamente, que a preparação inicial é muito importante, mas eu estou convencido que nós estamos numa época em que o importante é que cada um saiba aprender, os professores. E, portanto, não se convença de que a universidade lhe vai ensinar coisas muito importantes, a não ser aquilo que é efetivamente estruturante, que o ensina a pensar, não é? Mas, de resto, nós hoje em dia temos que nos convencer de que estamos um bocado como se estivéssemos, sei lá, como se estivéssemos parado a uma ilha deserta e temos que nos desenrascar, não é? Portanto, nós estamos num mundo que ninguém sabe como é que vai ser. Não há professor nenhum que saiba como é que vai ser. Portanto, não há ninguém que possa ensinar a dizer, eu vou-te ensinar isto porque o mundo vai ser assim. Ninguém faz ideia. Nós vemos agora com a pandemia, ninguém sabe, os professores deitam as mãos, os cientistas deitam as mãos à cabeça e dizem, nós não podemos dizer que ainda não fizemos experiências e tal. Portanto, ninguém sabe como é que vai ser o futuro. O que significa que nós temos de ir construindo o nosso caminho. Portanto, temos que nos convencer de que temos que aprender sozinhos. A nossa grande vantagem relativamente a quem está numa ilha é que nós podemos aprender sem ser sozinhos. Nós podemos aprender juntos, uns com os outros. E é isso que o Somos Solução, no fundo, está a fazer. É criar um espaço onde as pessoas se ajudam umas às outras, não é? Mas todas essas pessoas são náufragos, não é? São náufragos para arrostar dificuldades que não faziam ideia, ninguém fazia ideia que iam ser assim, não é? E, portanto, o que interessa é ter companhia, ter pessoas que deem sugestões, ter alguém que já tenha passado por algo semelhante. E, portanto, eu estou cada vez mais convencido que o essencial da formação nos nossos dias é este tipo de formação em contexto e em parceria, em comunidade, entre as diversas pessoas interessadas, não é? De facto, em nenhuma profissão hoje em dia nós somos um produto acabado, não é? Somos constantemente um produto em construção. Nós já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre Somos Solução. Para mim também aqui aquilo que o Hermes José chamava em tempos de chalaça, o mundo mundou. E a escola mundou? Eu sei que não gosta do termo, é o pai do projeto Minerva, um projeto muito inovador na altura, que permitiu alterações profundas nas escolas. E acha que a escola acompanhou esta alteração social perdão, e tecnológica? Eu acho que se fez o máximo que foi, ou pelo menos se fez muito do que era possível. É muito difícil. Os sistemas educativos são sistemas extremamente conservadores, porque são muito burocratizados, porque não funcionam se não forem suficientemente, razoavelmente burocratizados, não deviam ser tanto, mas não funcionam se não tiver digamos, uma organização e uma disciplina. E, portanto, não há margem, de facto, para ir muito para além disso. O que é preciso é ter a ambição de poder, dentro dessas balizas que são incontornáveis, a ambição de poder ir mais longe. Portanto, mudou, não sei se mudou, mas pelo menos acho que faz os possíveis para mudar, não é?
E penso que se houver cada vez mais professores que queiram fazer os possíveis para mudar, temos razão para ter esperança. Mas eu costumo dizer que a educação nunca se faz tudo. Mesmo porque que não se faça outra coisa, nunca se faz tudo. Faz o melhor que se pode, não é? Sim, sim, é verdade. A minha questão agora e esta está completamente fora aqui da minha estrutura que eu tinha aqui planificada, como qualquer professor, não é? Eu tenho aqui uma estrutura planificada, mas já estamos a fugir em muito daquilo que era a minha estrutura. Isso é que dá, exato. O que é natural e é aquilo que realmente nos faz viver estas conversas também. Não sei se têm acompanhado, com certeza que têm acompanhado muito próximo este plano de transição digital, assim designado, podemos considerar um plano de transformação digital, ou de integração, como outros dizem também. Considera que existem aqui os eixos necessários, eu diria quase que 3, não é? Tal como foi no projeto Minerva, existe uma preocupação com os 3 eixos fundamentais e considera que nesta sequência que é o momento certo para fazer esta mudança? Não, penso que o momento é certo, sem dúvida nenhuma, porque nós temos uma pressão imensa da parte das insuficiências que estão a ser encontradas, aliás, que já eram conhecidas, mas que estão a ser muito acentuadas pela pandemia. Portanto, que é oportuno e urgente, e, sem dúvida nenhuma. Se está a fazer bem, eu penso que está-se a tentar fazer bem, não é? É muito difícil, e é destas coisas em que as pessoas pensam de maneiras muito diferentes, e, portanto, conseguir mobilizar todos é um bocado difícil. Eu, pessoalmente, acho que o telemóvel já deveria ter entrado em força, por exemplo, e já escrevi sobre isso mais que uma vez. Não sou solitário nisso. Há muito trabalho feito no estrangeiro nesse domínio. Penso que, inclusive, na diminuição das desigualdades e tudo isso, se fossem distribuídos telemóveis de qualidade, tinham que ser telemóveis de qualidade, mas hoje em dia um telemóvel de qualidade, sei lá, um Xiaomi, com 250 GB, em quantidades custa quê? 50, 60 euros. E, portanto, podia-se dar aos alunos e começar a conversão, de facto, à utilização do telemóvel como ferramenta para tudo. Para tudo. Inclusive, hoje em dia nós temos telemóvel para nos identificarmos. Se não temos um telemóvel para dizer sou eu, há muitos serviços que não funcionam para nós. Portanto, eu acho que podíamos ter sido pioneiros nisso. Não vamos ser seguidores e tardios, com certeza. Mas penso que podíamos ter sido pioneiros, ou podíamos ainda ser pioneiros, se começássemos a integrar também o telemóvel. E isto vem a propósito da questão dos investimentos, não é? Eu estou convencido que não era um investimento muito significativo dar um telemóvel de qualidade, dessa qualidade, a todos os alunos. Todos. E passar a fazer parte, de facto, da tal cultura, da tal utilização do dia a dia, para tudo. Porque, de facto, hoje em dia, evidentemente que há coisas, uma pessoa não pode fazer cabe num telemóvel, não é? Já consegue fazer cinema. Se estiver desesperado, há repórteres que fazem cinema no quarto do hotel, só com o telemóvel, e no dia seguinte vai para as televisões, não é? ou nessa noite vai para as televisões. Mas, enfim, eu penso que o telemóvel não é tudo, mas penso que está a perder uma oportunidade grande de o introduzir nesse desafio cultural. É precisamente... Sim. Diga. É precisamente o mundo na palma das nossas mãos, não é preciso ser um computador. É um computador na palma das mãos, não é? Smartphone. Esta ideia eu acho que é fundamental portanto, nós temos o mundo na nossa mão e não é preciso muita tecnologia digital para fazermos toda a diferença. Eu passaria agora para um tema um bocado mais, como alguns também gostam de dizer, eu confesso que não gosto muito da palavra. Vamos passar por umas provocações. Eu não gosto das provocações, mas gosto mais aqui do desafio a refletir em relação aqui a alguns conceitos que em filosofia é fundamental, e para tudo na vida é fundamental nós utilizarmos ou interpretarmos o mais próximo possível sobre os conceitos, não é? Temos a mesma ideia sobre os vários conceitos. E a propósito do conceito de qualidade, o autor, que nunca é referido, no seu livro nunca é referido o nome dele, não é?
É apenas referido que ele vai fazer esta viagem com o filho, portanto, após um divórcio, por aí fora, uma tentativa de aproximação ou reaproximação do filho, mas isso agora não é para aqui relevante. A questão será, em relação a este conceito de qualidade, o autor refere que as escolas nos ensinam a imitar, o que eu acho que há aqui também uma aproximação em relação e ele fala muito do Fedro, de Platão, mas as escolas ensinam-nos a imitar, ou seja, no fundo, a tal ideia de o bom aluno é aquele que melhor imita o professor, que melhor reproduz aquilo que o professor quer que ele faça, não é? Numa conversa ao longo do livro entre o autor e um professor de filosofia, ele diz qualquer coisa do género, tomei aqui as minhas notas, elimine todo o sistema de graduações e classificações e obterá a verdadeira educação. O que é que o António pensa sobre esta questão? Eliminar o sistema de graduações e classificações permite uma fuga ao modelo industrial, rumo à humanização da educação? Eu nunca acredito em rupturas muito radicais. Lembremos que na altura em que o livro foi escrito havia um debate muito interessante, aliás, com uma série de autores radicais, desde o Ivan Illich, etc. Não é? Portanto, autores muito radicais que achavam que a escola tinha um efeito claramente pernicioso, etc. Eu, às vezes, por acaso, passo por momentos em que sinto isso mesmo, apesar de tudo. Mas, portanto, percebe-se que naquela altura o Percy, o autor do livro, trouxe essas coisas. Agora, eu acho que a escola faz muito pior. A escola, o sistema, não os professores. Os professores salvam-na. Mas o sistema em si faz coisas que são muito piores do que possa parecer. Ainda um dos exemplos, nós hoje queixamos que os alunos não têm espírito crítico, por exemplo. Não é? Ora bom, onde é que eles vão buscar o espírito crítico? Onde é que eles vão adquirir o espírito crítico? Como é que eles podem adquiri-lo? Não é? Repare no modelo que nós somos induzidos a utilizar nos sistemas educativos, que são modelos mais ou menos baseados na aula magistral. Evidentemente que há laboratórios e não sei o quê, mas o grosso continua a ser a aula magistral. Não é? Ora, na aula magistral, o que é que faz o professor? Isto é um absurdo. Repare, nós já não reparamos porque estamos habituados. Mas o que fazemos é dizer aos alunos o que está no livro. Não é mais do que isso. Mesmo na universidade, nós dizemos aos alunos o que está nos artigos, ou o que está em 2 ou 3 livros. Não é? Mas os livros hoje em dia já não estamos na Idade Média, em que o professor tinha que ler porque ninguém ou não sabia ler ou não tinha livros. Não, agora há livros, portanto os alunos podem ler livros. Mas o que é que acontece quando o professor poupa aos alunos o hábito de refletirem sobre o que está escrito? Cria-lhes a preguiça de procurarem eles próprios. Uma pessoa que não lê ganhou a preguiça de refletir. Um dos sítios mais importantes para adquirir o hábito de refletir é ler. Mas, a partir do momento em que as práticas docentes de poupar aos alunos o trabalho de pensarem, e aliás, a partir de certa altura é irreversível, porque eles nem sequer aceitam que os obrigamos a pensar. Eles, no fundo, dizem ao professor, ensine-me. Não me dê trabalho, eu quero é aprender, ensine-me, eu não quero aprender, quero que me ensine. E para poder tirar uma nota X. Não é? Portanto, é extremamente pernicioso, porque não é só o destruir a criatividade, não é como dizia não me lembro o nome dele. Aliás, dizem muitos autores que o ensino tradicional destrói a criatividade. Mas não é só destruir a criatividade, destrói o espírito crítico. A partir do momento em que nós libertamos os alunos da paixão de descobrirem pela leitura e pela experiência, nós estamos a habituá-los a terem preguiça de pensar. Não é? Precisamente. Eu falo muitas vezes, nós no colégio temos um projeto que é o Projeto à Classe, e onde se permite muito esse processo criativo e criticidade, mas desenvolver uma série de competências que achamos fundamentais. E há aqui, às vezes, uma ruptura entre aquilo que é o ensino pré-escolar, em que os alunos têm têm espaço para criar, têm espaço para pensar, para aprenderem uns com os outros, não é? E têm tempo,
e acabam por escolher, muitas das vezes, há uma coisa que o meu filho adorava, que eram as áreas, ou seja, havia momentos da semana em que eles próprios escolhiam a atividade, se era uma atividade de leitura, se era uma atividade de desenho, portanto, eles escolhiam. Mas para isto é preciso tempo. Considera que as matrizes curriculares que nós temos atualmente dão espaço, dão tempo, neste caso, tempo espaço para a criatividade? Não, não dão, não dão. Penso que não dão. Agora, o problema é que é difícil converter-nos quer dizer, chegados ao estado em que estamos, nós não conseguimos também transformar de um dia para o outro sistema. Quer dizer, o processo é um processo de mudança sociologicamente extremamente difícil. Porque nós, hoje em dia, nós não conseguimos convencer um aluno a ter o trabalho de pensar, porque ele se habitua a não o ter, não é? Portanto, o aluno vai ser o primeiro objetor, a primeira resistência vai vir do aluno e até dos pais, porque estão com um conjunto de expectativas relativamente a resultados mais ou menos imediatos do fim do ano, e isso é que lhes diz alguma coisa, não é? E, portanto, é muito difícil nós convertermos, digamos, recuperarmos o sistema. É pior do que estarmos a criá-lo de novo, é muito pior do que estarmos a criá-lo de novo. Portanto, acho que é difícil. Como digo, o que tem salvado e tem salvo isto tudo continua a ser os professores, porque vão-se, no fundo, adaptando às circunstâncias e vão tentando, mais ou menos, fazer funcionar as coisas, não é? Porque o sistema em si, eu acho que o sistema em si está de facto, muito doente. E nós vemos isso hoje. Hoje há falta de líderes. Porquê que há falta de líderes? Não é? Nós vemos, porquê que as pessoas, porquê que nos estamos a transformar numa sociedade tribal? São tribas a opor-se umas às outras, precisamente porque temos destruído o sistema de ensino, não só não está a construir, mas de certa maneira, ao isolar as pessoas, ao convencê-las de que têm que competir umas com as outras, está a aumentar isso, não é? Agora, eu não sou, quer dizer, a utopia também é difícil, portanto, não é fácil transformar isto, mas eu penso que valia a pena ir tentando, não é? Que vale a pena ir tentando. E obviamente que um plano, como digo, não planear tudo, deixar uma parte para ver, mas um plano que começasse a tentar algumas experiências nesse sentido. E eu diria que, por exemplo, aquela experiência das aulas de Cidadania, desenvolvimento. Exato. Aí, por exemplo, já temos um currículo que pode ser muito mais maleável. Para já tem criado algumas dificuldades, porque as pessoas não estão habituadas a usar currículos maleáveis, mas eu penso que é aí um espaço onde se podia começar a fazer experiências, não é? No desenvolvimento social sim, é. Nas tecnologias também, porque usar o paradigma dos makers, portanto, os paradigmas da construção, o paradigma do projeto, tudo isso, portanto, as tecnologias prestam-se também muito, se forem bem utilizadas e não de uma forma burocrática. Tanto as tecnologias como as aulas como essas aulas de desenvolvimento social, não me lembro do outro nome. Cidadania e desenvolvimento curricular? Cidadania. E são espaços de experimentação muito úteis, muito inspiradores. Agora acrescentei que o curricular, não é? Cidadania e desenvolvimento. É. Certo. Eu acho que, de facto, e tenho este ano o prazer de ter a cidadania e desenvolvimento, e eu penso que os projetos que devem ser desenvolvidos devem ser precisamente naquela ótica do viver a escola, não é? Não é um espaço para termos mais aulas expositiva, mas sim um espaço para os alunos poderem viver determinados projetos que tenham intencionalidade, não é? Eu li há pouco tempo, penso que esta semana, um artigo que dizia que o sucesso em Portugal nesta adaptação a este ensino remoto de emergência, que teve a ver muito com a forma como os professores se organizaram. Nós depois já vamos falar um bocadinho mais sobre a Somos Solução, mas nós temos aquela ideia dos espanhóis
são aquele povo que estão sempre prontos para estar juntos, a confraternizar, a partilhar, mas na realidade foram os portugueses que não têm tanto esse estigma, não é? A ser os primeiros aqui dentro dos povos ibéricos a avançar para este tipo de cooperação e colaboração. Exato. Eu acho que isso foi um fenómeno que me alegrou muito e deu-me muita esperança. De facto, esse fenómeno, naquela altura, de facto, em que eu via que todos nós estávamos numa embrulhada grande em termos de educação, não é? Quando foi a primeira passagem para o ensino remoto de emergência. E, de facto, quando comecei a acompanhar o fenómeno noutros países e a ver as próprias opiniões e estudos da OCDE, e a OCDE a verificar que em Espanha o individualismo dos professores os tinha impedido de se ajudarem uns aos outros e os tinha, de certo modo, demitido, digamos, de lutarem. Eu tive um grande orgulho ver que em Portugal aconteceu exatamente o contrário, não é? Foi, de facto. Eu mais tarde soube que em Espanha não foi bem assim. Em Espanha houve, digamos, bolsas de conjuntos de professores que fizeram um trabalho excelente também. Portanto, mais tarde soube que não foi tão radical, digamos, tão mau como dizia a OCDE, não é? Porque há, de facto, um relatório da OCDE que apresenta em números, de facto, um isolamento quase absolutamente anormal entre os professores espanhóis. Penso que não é tão mau como isso, mas, de facto, nós fomos exemplares nesse aspecto. Nós sabemos o que os jornais escrevem tem sempre uma intenção, não é? E acho que aqui a intenção, até se calhar, às vezes a interpretação desses estudos da OCDE não foi assim tão mal quanto isso, que foi no fundo mostrar de facto que Portugal, e mostrar que os professores portugueses foram fantásticos, no meu ponto de vista. De facto, acho que fizeram tudo por tudo, muitas das vezes até abdicando muitas horas com os filhos, com a família, para ganharem conhecimentos, para que os alunos não perdessem, no fundo, as duas grandes funções da escola, que é a socialização e a aprendizagem. Penso que aí os professores, de facto, foram fantásticos, os professores portugueses. Eu estive a ler uns textos seus sobre um seminário realizado no Conselho de Segurança, Conselho Nacional de Segurança, de abril de 2016. E este seminário tinha o título Aprendizagens TIC e Redes Digitais. Neste seminário, o António refere que existem os mitos e agora estou mesmo a ler aqui, os mitos de ontem e hoje sobre as TIC na educação. Pode falar um pouco sobre o mito da uniformização e o mito do instrumento? Sei que cruza um pouco ideias já aqui referidas, mas gostava de ouvir um pouco mais. Pois, esse estudo tenho noção que essa minha intervenção foi no Conselho Nacional de Educação. Certíssimo. Portanto, no CNE, Conselho Nacional de Educação. E acho que sim, acho que pus uma lista de mitos. Há uma série de mitos, coisas, no fundo, que não estão provadas, pelo contrário, mais tarde, se aprofundarmos um pouco, vemos que são completamente erradas, mas em que nós acreditamos, e um deles é, de facto, no sentido de que tem que ser tudo igual, não é? E não tem que ser tudo diferente. E as pessoas respeitam-se muito mais se respeitarem as diferenças, não é? E o que nós estamos a assistir é que as pessoas hoje são tão iguais, que quando alguém não é igual ficam assustadíssimas. E portanto, todo este, digamos, tendência para o tribalismo e para o racismo e tudo isso, vem um bocado também dessa ideia de uniformidade que nos é imposta pela própria escola. Portanto, é de facto acredita-se que a uniformidade é importante, mas de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu acho que nós devíamos, aliás, hoje em dia sabemos em termos, há uns anos, quando eu escrevi isso, se calhar não se falava tanto nisso, mas hoje em dia sabemos que a diversidade é digamos, a sobrevivência. Sem diversidade não há sobrevivência, não é? E, portanto, esse mito não tem qualquer razão hoje em dia para ser seguido. O outro que tinha referido, eu tinha vários, não é? Não sei.
Eu tinha estes dois aqui porque acho o da uniformidade vai muito ao encontro da escola industrial que Sim. tanto fala às vezes e que devemos romper exatamente com alguns conceitos associados à escola industrial, nomeadamente a forma de avaliação, de avaliarmos todos pela mesma bitola. Sim. E o outro qual era, Vitor? Outro tem a ver com, é o mito deixa-me lá ver que eu já passei aqui à frente, é o mito do instrumento. Portanto, aqui vai em encontro dos instrumentos. Não sei se quer falar aqui um pouco sobre testes e exames. Pois não, o mito do instrumento é um mito que é muito discutido, não é? E é a propósito das tecnologias também, não é? Que é aquela ideia de que quando uma pessoa só tem uma ferramenta na mão e se essa ferramenta for um martelo, a única coisa que sabe fazer é dar marteladas, seja no que for, mesmo que não haja solução possível com marteladas. Mas se a pessoa só tem um martelo, pois vai dar marteladas. E eu refiro isso a propósito das tecnologias, não é? Porque, de facto, quando se incentiva muito uma forma de, portanto, uma renovação entre aspas, do ensino baseada nas tecnologias e se coloca a ênfase nas tecnologias, as pessoas vão querer usar as tecnologias para as coisas mais disparatadas. Não é? Porquê? Porque tem um martelo na mão e só tem aquele martelo, ou tem dois martelos, tem um martelo e um alicate. Então só vão fazer aquilo que pode ser feito com o martelo e alicate. Ora, há casos em que as tecnologias são indispensáveis, mas há outros em que não são. E, portanto, essa ideia de quando temos de pegarmos num instrumento e sentirmos que o temos que utilizar é uma ideia que deve ser, de facto, destruída, não é? Precisamente, até porque... Há muito escrito sobre isso, sobre o mito do instrumento. Tinha referido precisamente nessa... Eu não sei se é um livro de conferência, de síntese da conferência, mas eu recordo-me ter lido qualquer coisa exatamente, às vezes se pusermos um martelo nas mãos de uma criança, ele vai imediatamente martelar. E não é só numa criança, é mesmo num adulto, não é? É. Porquê? Vai se sentir, digamos, impelido a fazer uso daquela ferramenta. Isso é um fenómeno estudado. Quem escreveu isto foi um psicólogo, já não me lembro bem, mas tenho a impressão de que foi... enquanto vamos falando, vou ver se consigo aqui lembrar. Mas aqui, se calhar, aqui é a transposição também para a questão daquilo que são, neste momento, as ferramentas que os alunos vão ter ao dispor, já estão a começar a ter, mas que no grosso irão ter dentro de breve muitos outros alunos, que é ter um computador na mão. E o computador em si, voltando ali à metáfora do pincel e da tela, não fazem a diferença. Portanto, o artista, neste caso o professor, o compositor, ou se quisermos chamar também o maestro ali da orquestra, é que vai pôr ali os instrumentos bem afinados e tocarem todos a seu tempo. Pois, lá está. O facto de ter um computador, tudo em torno do computador e do próprio professor, sobretudo os professores menos experientes, se sentirem quase que obrigados, eventualmente até socialmente criticados por não fazerem muito uso do computador, vai fazer com que o computador passe a ser usado para coisas em que não serve, em que não resolve, pelo contrário, vai prejudicar. E por isso é que eu insisto muito em que o essencial é pensarmos em termos de educação. O que é que nós queremos que os alunos saibam fazer ao fim do dia? O que é que queremos que eles saibam fazer ao fim do mês? O que é que queremos que eles saibam fazer ao fim do ano? E agora vamos ver como é que vamos fazer. Tecnologia aqui, ali não, aqui sim, ali não, aqui sim e não, aqui, e ir adaptando, não é? Sem modalidades rígidas, não é? Uma coisa temos a certeza, com cerca de 37 mil, e atenção, somos professores, formadores e psicólogos no grupo da Somos Solução, ao longo de um ano, vamos fazer um ano agora no dia 13 de março, e vamos ter o evento que já irei falar um pouco,
e vimos que houve ali um percurso muito interessante em relação às perguntas que nos iam colocando. Inicialmente a grande questão era sobre as ferramentas, depois já começaram a aparecer muitas questões sobre como aplicar de uma forma pedagógica as ferramentas, mas continuamos a ter uma grande preocupação com centrar a aprendizagem em momentos de avaliação e de atribuição de classificação. Sim, sim, sim. Sim, eu penso que é imensamente exagerado. Bom, e depois, isso é daqueles aspectos que foi tornado mais evidente agora com a passagem para a distância. Não tanto nas escolas, mas sobretudo nas universidades. É que os processos de avaliação estouram todos, não é? Não foram pensados, como o ensino não foi previsto para formas mais autênticas de avaliação. Falha tudo, não há instrumentos de avaliação, quer dizer, mas não podem ser usados para um ensino tradicional, não é? Precisamente. No fundo, eu vou retomar aqui um pouco, porque vinha aqui na sequência das minhas questões e depois acho que poderíamos só ter falado, não temos muito mais tempo. Tenho aqui mais duas questões e acho que o tempo é suficiente para estas duas questões. A questão há pouco sobre a forma como os professores se organizaram para dar resposta a esta grande necessidade de termos a escola distanciada fisicamente entre dois espaços, não é? O espaço escola-casa do aluno e o espaço escola-casa do professor, em que entramos pela intimidade de um lado e do outro. Eu gostaria só que desse aqui a sua opinião, ou vamos dizer um conselho para que aqui esta transformação imediata e rápida da escola corra da melhor maneira. Pensa que o grosso é uma alteração de tempos de trabalho síncrono e trabalho assíncrono, é uma alteração em termos de comunicação, é uma alteração em termos de avaliação, é tudo, não é? O que é fundamental, aquilo que diria assim, mesmo isto é essencial que ocorra dentro deste distanciamento da escola. Pois, eu penso que é muito difícil, e isso tenho referido isso nas coisas que tenho escrito e dito sobre inovação. A inovação é um processo em sistemas conservadores como a nossa educação, a educação em geral. É muito difícil e, portanto, eu acredito nas formas, as chamadas formas disruptivas de inovação, que são aquelas que acontecem pelas margens e, portanto, que se testam pelas margens até darem bons resultados e depois então podem passar digamos, para o cerne do sistema. Portanto, eu tenho dificuldade em imaginar todo o sistema digamos, em modalidade de Big Bang a mudar. Tenho muita dificuldade. Eu penso que tinha sentido arranjar áreas onde se começasse a experimentar. Não se vai resolver tudo de uma vez. Áreas onde se começasse a experimentar, sobretudo soluções combinadas. E eu penso que o que se está a fazer em larga medida já se está a fazer isso. Portanto, escolas que já conseguem funcionar presencialmente, mas conseguem ao mesmo tempo prolongar para o online. E, portanto, quando as coisas correm mal, neste caso, vão mais para o online. Quando correm melhor, saem mais do online e, portanto, andarem um bocado cá e lá. Evidentemente que há tipos de aprendizagens que são relativamente fáceis de fazer para idades mais avançadas. Repara, ainda há o problema das idades, porque com as crianças pequenas não há hipótese. Não há hipótese. Não é? Portanto, não é escusado estar. As crianças não têm nem autonomia, nem disciplina, nem capacidade de memória, de retenção, de atenção. Portanto, não dá. Para idades mais avançadas, eu diria sobretudo ao nível do secundário, claramente há muita coisa que podia ser ensinada online, na sua componente mais teórica, obrigando a ler, eventualmente fazendo muito flip para a malta assumir alguma responsabilidade, mas, ou seja, muito misto, muita aprendizagem mista ou híbrida, toda a parte, digamos, teórica, mas tudo o que é prático tinha que ser, de facto, presencial. Não é?
Portanto, eu penso que se podiam fazer já bastantes experiências aí, não é? O desafio maior, mas esse é, digamos, um desafio quase utópico, é estabelecer um plano para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, em geral, todos os alunos, tornarem-se mais autónomos, porque eles vão precisar disso daqui a uns anos. Os alunos vão, quando chegarem à vida real, vão ter que aprender sozinhos, porque ninguém lhes vai ensinar, como eu dizia há bocadinho, para um mundo que ninguém sabe como é que vai ser, não há professores que saibam o que é que podem ser ensinado, não é? Portanto, nós tínhamos que os preparar muito para a autonomia. Eu tinha aqui uma última questão, isto é tentar, assim, é um grande desafio, para que tenhamos uma educação sustentável, ou sustentada, suportável nas tecnologias digitais, à semelhança daquilo que é o triângulo da sustentabilidade ambiental, ou a sustentabilidade no ponto de vista da geografia, em que temos a economia, a sociedade e o ambiente. Aqui no caso da educação, para que haja esta transição, esta transformação de uma forma sustentada, o que é que colocaremos aí no triângulo, se fosse um triângulo? Eu não sei se, portanto, eu não sei se conseguiríamos lá chegar com esse triângulo, não é? Eu penso que a sustentabilidade, neste caso, seria conseguido com uma gradual mudança cultural, que é algo que o Somos Solução está a fazer, mesmo que não queira. Está, de certo modo, a surgir de forma natural, não é? Está a promover uma mudança cultural, não é? Uma mudança, as pessoas estão a ganhar, estão a aprender a ter autonomia porque têm alguém que os ajude o suficiente para lhes dar aquele empurrão, não é? Em termos de Vygotsky, está precisamente permite-lhes fazer aquele primeiro salto que lhes permite conquistar a independência, não é? E, portanto, eu penso que o desafio é sobretudo cultural. É de facto sairmos de uma cultura que corresponde a uma visão mais ou menos burocrática de cumprir um conjunto digamos, de regulamentos e dizer, ok, eu fiz o que tinha a fazer, estou satisfeito. E, pelo contrário, criar uma cultura de melhoria contínua, de paixão pelo sistema, do prazer de ver o sistema, o prazer de falar com os amigos e com os colegas e com os alunos e com os pais, num projeto coletivo, de construir uma escola melhor. Penso que é por essa via que nós vamos conseguir a sustentabilidade. Perfeito. É precisamente isso que eu penso. António, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Foi um imenso prazer termos tido esta conversa com um ilustre como o António é neste meio de educação e das tecnologias digitais. Esperamos e sabemos que vamos contar consigo em próximas conversas e em próximos eventos, né? Para breve vamos ter, já desafiámos o António também para o próximo evento que vai ocorrer no dia 13 de março. Para vocês que estão em casa a ouvir-nos a esta hora da noite, a uma sexta-feira, agradecemos a vossa presença. Não se esqueçam que a Somos Solução tem uma série de novidades. A próxima, e nós estamos a preparar-nos fortemente para isso, é já no dia 13 de março, portanto, um ano de Somos Solução. Temos um cartaz que vamos começar a anunciar para breve, com um cartaz muito interessante, com painéis muito interessantes. Portanto, não vai ser um flash live event, vai ser um bocado mais prolongado, porque a situação assim justifica. Mais uma vez, recordo que temos tido o apoio da HP e da Intel para estes eventos. Mais uma vez, obrigado a todos e até breve. Obrigado, para mim foi um prazer. Obrigado.